Olá, os programas sociais dos governos progressistas de alguns países da América Latina, que criaram mais empregos, criaram mais universidades e, em alguns casos, até acabaram com o analfabetismo, têm provocado uma certa insatisfação por parte daqueles setores que se sentiram prejudicados, ou seja, os grandes setores monopólicos ou monopolistas que acabaram, de alguma maneira, perdendo, ou diminuindo um pouco daqueles seus lucros astronômicos que tinham ganhado ao longo do tempo, porque os governos antigamente eram praticamente devotados aos seus interesses. Eu hoje tenho como entrevistado o jornalista Beto Almeida, que acaba de participar de um congresso, aliás, de um fórum sobre a conjura midiática na Venezuela. O Beto Almeida é um ativista político, além de jornalista militante e muito conhecedor, praticamente desde que se entendeu como política, como homem, como ser político, dessa política de comunicação praticada na América Latina. Então, Beto, eu gostaria um pouco da sua opinião, você que é o nosso convidado aqui sempre deste programa Café na Política, como foi esse encontro que houve lá na Venezuela sobre a conjura midiática? Leite Filho, muito obrigado pelo convite aqui do Café na Política. O que aconteceu na Venezuela foi exatamente isso que você mencionou ao início. Há uma reação dos grupos poderosos, econômicos, midiáticos internacionais contra países que estão fazendo transformações sociais e melhorando os indicadores sociais. É o caso da Venezuela. Só que no caso da Venezuela, a partir do dia 12 de fevereiro desse ano, houve uma conspiração, que é a palavra que você usou bem corretamente, internacional dos meios de comunicação, para falsificar a reação, para falsificar a realidade, para falsificar o que realmente está acontecendo na Venezuela. Então se apresentou a Venezuela como um país convulsionado, quando na realidade o que ocorria era apenas um caos midiático, porque alguns pequenos grupos de elite, muito ricos, nos bairros mais ricos de Caracas, como Altamira, por exemplo, saíram às ruas para expressar sua insatisfação contra o processo bolivariano que eliminou o analfabetismo, que está permitindo as pessoas ingressarem na universidade pública e gratuita, que está permitindo às grandes massas terem acesso à casa própria, São 3 milhões de novas residências que estão sendo construídas na Venezuela e nos bairros centrais de Caracas e das grandes cidades. Não é lá longe, não. Então essa reação foram realizadas barricadas por grupos filhos das camadas mais abastadas, e depois se descobriu, quando a polícia percebeu que essas barricadas estavam inclusive provocando a morte de pessoas, que era necessário haver um controle, investigar quem eram essas pessoas. 148 pessoas foram presas, 42 foram mortas, e hoje nós temos a realidade desses 148 presos, apenas 10%, 14 são realmente estudantes. Ou seja, a grande maioria era de grupos mercenários, treinados nos Estados Unidos para provocarem violência lá. O que a mídia estampou? Fotos, às vezes de uma repressão policial na Turquia, às vezes de uma repressão policial no Chile, às vezes na Indonésia, às vezes na Líbia ou na Síria, dizendo que aquilo estava acontecendo na Venezuela. Porque hoje você sabe, você que é um especialista em internet, que é muito fácil você falsificar uma fotografia, colocar a legenda. Então, o foro conjura midiática contra a Venezuela discutiu até onde chegou a conspiração. Agora, Beto, você vê que não foi só na Venezuela, No início do ano, nós tivemos na Argentina, aqueles saques, Foram 300 saques
Sim. 300 saques no mês de dezembro e janeiro. E em seguida houve um ataque especulativo, né? O peso foi lá para baixo e o dólar lá para cima. Sim. Houve uma maxi desvalorização justamente provocada por isso. Em outros países, por exemplo, há alguns anos atrás, poucos anos atrás, houve aquela tentativa na Bolívia de não só derrubar o governo, como despedaçar o país, né? Seccionar o país, dividir o país em vários estados, né? Justamente para facilitar esses grupos poderosos. A balcanização da Bolívia. Balcanização. Aqui no Brasil também, de uma forma mais sutil, você vê também certos ataques midiáticos. Por exemplo, esse último da Copa, né? Diziam que não ia ter Copa. Depois que os estádios não iam ficar prontos, né? Uhum. E depois ficaram dizendo, e acaba o seguinte, ontem, quer dizer, no primeiro dia da Copa, o Brasil revelou-se, né, com um preparo estupendo, os estádios abarrotados, lindos, bonitos e tudo. E cadê, né? Cadê a conjura, digamos assim, contra a Copa? Praticamente que desapareceu. Uhum. Então, eu só queria chamar a atenção e também mostrar, né, esta ação também aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, perguntar a você se isso foi discutido também lá, ou só foi o caso da Venezuela lá, né, nesse fórum, que foi também um fórum de todos os países latino-americanos, não é isso? Não, foi. Houve a participação internacional, inclusive de europeus, especialistas, né? Eu estive lá representando a TV Cidade Livre de Brasília, como convidado. Tive a oportunidade de ouvir do vice-presidente da Venezuela, Jorge Arreaza, uma explicação muito interessante sobre isso que você falava. Ele dizia que também a presidenta Dilma é alvo de uma conjura midiática internacional, porque a Copa está sendo realizada num país do Mercosul, da Unasul, da CELAC, um país que luta pela integração latino-americana, um país que pertence aos BRICS, que tem solidariedade com a causa da integração, que defende Cuba, que defende a Venezuela, e é por isso que o Brasil está sendo alvo também de uma espécie de conjura midiática para passar a ideia de que a Copa seria um fracasso. Como você bem disse, ontem, só para ter uma ideia, o metrô que vai da Estação da Luz até Itaquera leva 19 minutos. 19 minutos. Ao passo que no Rio de Janeiro, 10 manifestantes no aeroporto do Galeão atrasaram os voos, atrasaram a chegada das pessoas até os voos. Muitos perderam. 10 pessoas bloquearam a estrada, o caminho, né, que chega até o aeroporto do Galeão. Quer dizer, manifestações podem, devem ser feitas, têm que ser garantidas. Agora, evidentemente, quando você se lança num movimento demente, como esse, não vai ter Copa, isso é uma demência absoluta, porque o que nós reparamos é que não tem povo nesses movimentos. Não são manifestações populares que não tem povo. Existem problemas, existem. Quer dizer, como há cobertura, super cobertura mediática, eles acabam sendo projetados como se fosse até uma crise política, né? Quando 10 pessoas, 50 pessoas, vamos dizer, ou 100 pessoas, jamais poderão derrubar governos, né? 50 indígenas pararam uma cidade como Brasília, há 10 dias atrás, e uma cidade de 2 milhões de habitantes, eram 50 indígenas. Claro que estimulados e assessorados por algumas ONGs, que não são tão não governamentais assim, porque são financiadas por governos estrangeiros. Você pode se manifestar. Agora, os índios hoje têm acesso à luz elétrica, acesso à universidade, a população indígena está crescendo no Brasil. Há problemas na demarcação de terras, há problemas na reforma agrária. Agora, o Brasil, 20 milhões de pessoas conheceram a luz elétrica durante o governo Lula. Eu expliquei isso na Venezuela para dar uma ideia de que a informação que chega não expressa a verdadeira realidade do Brasil. Os estádios ficaram prontos, os aeroportos, bem ou mal, estão funcionando. Mas isso tudo a gente percebe que é um esforço midiático, né? Quer dizer, um esforço orquestrado para desacreditar e logo em seguida derrubar governos. Seja por eleições, quando não conseguem ganhar as eleições, agora por esse novo sistema que não é mais militar, né? Por isso que dizem que os golpes não são mais militares. As ditaduras não são mais associadas apenas aos militares, mas à sociedade civil, que é
penetrada, né, por esse setor, né, ela acaba sendo cooptada por esse setor poderoso e acaba colocando, né, o país, a própria sociedade, o país a favor desses grandes grupos econômicos. Bom, de qualquer maneira, Beto, eu queria saber o seguinte, que já houve muitos fóruns, né, muitos seminários sobre essa conjura midiática, houve muitas denúncias e tudo. Mas o problema desses fóruns é justamente esse, é que eles terminam ali. Eles não conseguem ter resultados práticos. Uhum. E parece que esta preocupação foi uma das suas preocupações também em reforçar um tipo de atitude a ser tomada. Eu queria saber que tipo de atitude foi proposta para ser tomada a partir desse fórum. Ele está dando resultados práticos, inclusive porque a carta final contemplou uma série de propostas organizativas para que os países que conformam um campo progressista internacional, e são países que têm capacidade tecnológica e econômica, possam imediatamente começar a construir um sistema alternativo de comunicação, uma outra plataforma comunicacional. Por exemplo, se eu mando um e-mail para o meu primo que mora aqui em Belo Horizonte, essa mensagem de e-mail passa antes por Miami. Se eu mando um e-mail para você, passa por Miami antes. Correto. Quer dizer, existe um controle norte-americano. Uma central norte-americana da internet. Nós podemos ter uma plataforma própria, ou seja, o campo progressista internacional inclui países como Rússia, China, Irã, né, que lança satélites, tem capacidade tecnológica, o Brasil, Argentina, Venezuela, e fazer daí uma plataforma comunicacional sem controle, né? A exemplo do que a Rússia e a China já estão fazendo no campo monetário, desdolarizando a economia. Desdolarizar a economia é muito importante. O Brasil e a Argentina fazem uma série de comércio sem dólar. Agora, além disso, se propôs lá, nesse fórum na Venezuela, fortalecer o sinal da Telesur, fortalecer as cadeias públicas de rádio e televisão da América Latina. Mas fortalecer como? Fortalecer, ampliar, multiplicar, certo? O sinal da Telesur, que vai começar agora em julho, ser transmitido também em inglês, certo? Para os países anglo-saxônicos, né? É uma forma que aumenta a comunicação de uma informação do Sul em relação ao público do Norte, né? Para ter acesso a uma outra plataforma, porque o que nós observamos é que a CNN pintou a Venezuela como se estivesse a bordo de uma guerra civil, e não era assim. Das 325 cidades que existem na Venezuela, os conflitos, chamados assim, ou a violência, ocorreu apenas em 18 cidades. A violência organizada por grupos mercenários esteve presente apenas em 18 cidades. Agora isso nunca apareceu, hein? Agora me chamou a curiosidade para como é que está a situação na Venezuela, porque realmente a projeção que houve, né, daqueles acontecimentos, né, todo dia tinha um fato novo. Isso a gente que é jornalista conhece, né? Como os fatos são fabricados. São né? fabricados, são orquestrados, são comandados, são teleguiados. Essa pergunta eu gostaria que você respondesse logo depois do nosso intervalo. Mas, de qualquer maneira, como é que está a Venezuela hoje, né? Em comparação com o que aconteceu até um mês ou 2 meses atrás? Nós voltamos daqui a pouco. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política.
Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida. TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Nós voltamos ao segundo bloco do cafenapolitica.com.br pela TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET. Nós estamos entrevistando novamente o jornalista e ativista latino-americano Beto Almeida, especialista, um grande expert nas questões de democratização da comunicação. Beto Almeida, nós estávamos conversando, não é, sobre a situação da Venezuela e eu me interessei em saber a sua experiência pessoal, você que esteve alguns dias lá, né, andando em algumas cidades e andando muito por Caracas, aquela capital trepidante, né, daquele país. Eu pergunto assim, porque todo mundo diz, né, todo mundo não, a propaganda, digamos assim, diz que vai ter uma crise econômica muito séria na Venezuela, né, a questão da moeda, até o programa social, né, que acabou com o analfabetismo e que deu o laptop para as crianças, né, todas as crianças da escola pública, diz que isso tudo vai acabar. Não, o que nós vemos na Venezuela é um país que tem uma base robusta na sua economia que é baseada no petróleo, né? O que não houve antes da Venezuela, antes do Chávez, foi o esforço de industrialização. Então a maldição do petróleo aparecia, no caso venezuelano, cada vez que o petróleo caía, né, o preço. O petróleo era muito subavaliado, porque ele era praticamente regalado para os Estados Unidos, né? Basta dizer que todas as grandes avenidas de Washington são asfaltadas com petróleo venezuelano, que eram praticamente doado, né? Ou seja, com a entrada do presidente Chávez, a Revolução Bolivariana, o preço do petróleo foi recuperado para uma visão do interesse dos povos produtores de petróleo. Então, como o mundo necessita de petróleo, evidentemente, não existe essa possibilidade de, digamos, um debacle econômico. E, ao passo que o governo venezuelano, chavista, está realizando um processo de industrialização. Fábrica de tratores, fábrica de caminhões, fábrica de telefones. Hoje a Venezuela tem um índice de presença do telefone celular superior ao Brasil. O índice de acesso à água potável é de 97% do povo. Não tem mais analfabeto, né? Então nós temos lá hoje 3 milhões de pessoas que são estudantes em universidades, para uma população de 30 milhões de habitantes, quer dizer, é muito, né? Agora, qual é o problema da Venezuela? Há um desabastecimento de alguns produtos que saem, né, nas manchetes dos jornais mundiais, por exemplo, falta de papel higiênico. Não é que falta papel higiênico, é que isso é escondido. Os grandes empresários escondem a farinha pão, né, que é o prato principal diário do venezuelano, a arepa, que é um bolinho feito da farinha pão, né? Então os grandes moinhos que são privados para boicotar o governo da Venezuela escondem a farinha pão e provoca uma reação de extrema sensibilidade, porque é como se você proibisse o mineiro de comer pão de queijo. É um desastre. Mas veja bem, Leite, outra coisa que ficou muito evidente aí, a relação da Venezuela hoje com o mundo, né, à sua volta, né, que antes era um país que tinha apenas uma dependência do mercado comprador de petróleo, que era os Estados Unidos. Hoje ela diversificou as suas relações comerciais, vende para a China, vende para outros países, vende até para a Colômbia, né? E importa alimentos da Argentina, do Brasil. Isso é muito importante, de tal sorte que nos 15 anos de Revolução Bolivariana, o consumo de alimentos se multiplicou por 3.
se multiplicou Agora, por 3. Roberto, Então, quer dizer, o desabastecimento que é pintado aqui é porque as pessoas hoje se alimentam plenamente. É como no Brasil, a proposta do Lula que todo brasileiro comesse 3 vezes ao dia. Isso já está acontecendo no Brasil. Agora, com relação ao controle político dessa coisa, porque o Maduro entrou numa situação muito difícil, né, como ex-chanceler, depois vice-presidente, e quando Chávez faleceu, ele realmente chegou a ser até contestado muito seriamente pela oposição, não pelo povo na rua, né, mas justamente por essas grandes forças midiáticas que previam a queda do Maduro em muito pouco tempo. Mas, ao que parece, ele se fortaleceu de alguma maneira, inclusive ganhando a eleição, né, logo em seguida, que foram as eleições municipais que houve. É né? verdade. E depois com esse novo ataque, né? Porque esse não é o primeiro ataque, né? Digamos assim, não midiático, né? Já tentaram derrubar, chegaram a derrubar o Chávez, né? Mas o povo o restituiu ao governo em 2002. E houve outra série, né? É verdade. Digamos, este seria o quarto, quinto ou oitavo, digamos assim, ataque midiático ao Maduro. Como é que ele está? Ele está realmente seguro, você acha? Olha, ele teve uma vitória eleitoral muito expressiva no final do ano passado, né? Praticamente o Partido Socialista Unificado da Venezuela obteve quase 70% das prefeituras, né? Inclusive cidades muito importantes. Quer dizer, isso significa um apoio muito grande, muito forte. E diante... Esse é o apoio popular. Apoio popular. Em termos de poder, apoio eleitoral e tal. E o que ele está buscando fazer em relação de aparato de poder? Ele tem aparato para continuar no poder? Não, há uma unidade muito forte, principalmente a unidade cívico-militar. Essa é a questão, que se não houvesse na Venezuela a unidade dos militares com uma nova mentalidade revolucionária em favor das transformações socialistas junto ao povo, esse governo já teria sido derrubado. Inclusive o governo Chávez teria sido derrubado. Mas isso não foi derrubado por causa do apoio popular e da unidade dos militares com o povo. Porque o Chávez dizia muito claramente assim, essa revolução é pacífica, porém ela é armada, para intimidar esses golpistas que derrubaram o governo João Goulart aqui no Brasil em 64, o governo de Allende. Não, pois é, mas 73, naquela época não havia o que há hoje, né, que é a Unasul, né, que é a União das Nações Sul-Americanas, que tem funcionado muito acima da OEA, que geralmente é controlada, tem inclusive a sede em Washington. O governo brasileiro tem até uma atitude muito importante dentro da Unasul para respaldar a normalidade e o diálogo político na Venezuela. Pois é. Para que o conflito seja negociado numa mesa política, não através de violência. E a Argentina também, né, que é outro grande player nessa história. Claro. Né? E temos agora também a Rússia. Né? A Rússia e que apoiou China, né? a China também. A Rússia agora com a sua potência midiática, né, que se chama RT, a Russia Today, né? Quer dizer, a Rússia hoje, essa televisão ela já está ganhando, né, de algumas televisões das grandes redes comerciais americanas, inglesas e francesas. Né? Ela também tem dado grande cobertura, né? Você deve ter observado isso. Bom, mas Beto, voltando à questão da comunicação, vocês saíram então desse fórum lá da conjura midiática com a missão de fazer o que específica e concretamente? Por exemplo, agora já foi convocada uma reunião dos ministros da comunicação da ALBA e vai propor também uma reunião dos ministros de comunicação dos países membros da Unasul. Porque não é só a Venezuela que é alvo dessa conjura midiática, o Brasil também o é, a Argentina o é, a Bolívia o é. Então nós saímos com a missão, né, todos os jornalistas, investigadores, participantes, militantes, de estimular os seus governos, através dos movimentos, através de programas como esse, sobre a importância de que a comunicação seja considerada como um fator estratégico e não apenas, porque se no passado os golpes eram militares, quarteladas, hoje os golpes são midiáticos, mas que preparam quarteladas. Você pode ver que na Tailândia aconteceu um golpe de Estado agora, recentemente. Então, eles não foram aposentados, é preciso estar atento.
Agora, não ocorre na Venezuela exatamente porque existe uma unidade dos militares com o povo. Por isso se fala tanto na ideia de eliminação até física do presidente da República, o que já aconteceu em muitos casos, em muitos países, em vários momentos da história. Agora, nós temos também a ideia, Leite, de que essa cooperação no âmbito da Unasur poderia ser muito maior, porque a TV Brasil tem uma escassa participação em divulgar o que acontece verdadeiramente na Venezuela. Aqui no Brasil, não se conhece que a Venezuela é hoje um país sem analfabetos. O Brasil não resolveu ainda esse problema, mas a Venezuela, sim. A TV Brasil poderia dar uma outra visão, mas a própria linha editorial, me parece, da TV Brasil, ainda não expressa aquilo que, no campo da economia, existe uma integração bastante forte entre o Brasil e a Venezuela, entre o Brasil e a Argentina. Mas no campo comunicacional não existe a verdadeira democratização informativa da realidade. Até na Argentina tem. Lá na Argentina você pode assistir a Telesur, né, gratuitamente pela TV digital aberta. Aqui a TV digital ainda é um projeto que não está implantado e nós não temos acesso à Telesur a não ser por essa TV Cidade Livre que nós estamos vendo aqui. Então nós poderíamos ter uma pluralidade informativa e nós saímos do foro Conjura Midiática contra a Venezuela com a incumbência, né, com a meta de sensibilizar governos, dirigentes, autoridades para que debatam a comunicação. Eu adoro discutir comunicação com especialistas, com pessoas como você, mas eu gostaria de ver a presidenta Dilma, o presidente Maduro, a presidenta Cristina, Evo Morales, Rafael Correa, discutindo entre eles o que eles estão sofrendo de ações desestabilizadoras e como é que eles poderiam fazer uma cooperação informativa e comunicacional para que os seus povos, as suas respectivas sociedades, tivessem acesso verdadeiro à informação veraz, informação objetiva, educativa, que aperfeiçoa a democracia e que permite uma integração também no campo informativo e comunicacional da América Latina. Pois é, Beto, se fala muito na internet, né? A internet é como, digamos, condutor para essa política, digamos, de alternativa, fazer uma alternância, né, na informação. Como nós estamos chegando ao final deste programa, eu gostaria que você colocasse a perspectiva disso, do uso da internet para enfrentar esses meios, né? Então, essa é até uma proposta do Lula e outros presidentes também que têm, ao longo do tempo, insistido, né, digamos assim, na militância na internet. Não, eu acho importante usar todos os meios informativos, né? Até mesmo a imprensa de Gutenberg é importante. Creio que a internet é de extrema utilidade. Evidentemente, ela padece do mesmo problema que você tem nos outros meios, porque quem domina o uso ainda da internet aí são os grandes grupos. A maioria das pessoas que aqui no Brasil entra na internet é para ver a mesma coisa que você vê na mídia tradicional. É a novela, é a fofoca, é o futebol. Então, quer dizer, ainda não aconteceu essa democratização. Está muito dominada, mas ao mesmo tempo, na internet, você tem uma forma, né, de se expressar, né? Antes você, por exemplo, o jornalista, né, que se aposentava, o jornalista que saía, né, como que nem futebol, não tinha mais idade para competir nos grandes meios, né, nos grandes veículos, eles se calavam, né? Hoje não, hoje eles têm a internet, hoje eles fazem um blog, hoje eles fazem, utilizam as redes sociais e tudo. Eu pergunto a você, para a gente chegar a esse final, se não há um caminho aí para que a internet contribua para, digamos assim, furar esse bloqueio informativo? Contribuir sim, eu acho que não se pode criar a ilusão. Não é decisivo, né? Não é decisivo, sabe por quê que não é decisivo? Porque o bloguismo, ele é importante como expressão, mas ele não realiza o trabalho do jornalismo. Bloguismo não é jornalismo. Bloguismo muitas vezes é opinionismo. O jornalismo, nós padecemos hoje no Brasil de um jornal de massas, que pode ser digital, tem que ser digital,
Mas tem que ser papel também, até porque a grande massa ainda não usa a internet. Isso vai ser usado cada vez mais, eu sou plenamente favorável. Mas hoje nós temos um dado da Federação dos Editores Mundiais de Jornal, de que o número de exemplares de jornal papel tirados cresceu no mundo. Está crescendo, porque o fenômeno do jornal gratuito está em expansão. Hoje na Europa, nos Estados Unidos, você tem um monte de jornais, aqui mesmo no Brasil, jornais gratuitos. Mas nós não temos, da parte das forças democráticas e progressistas, um jornal para disputar aí no sinal da rua com os outros jornais que são produzidos pelos... Na Argentina você tem, né? Na Argentina você tem isso. Na Argentina tem, por exemplo. Na Venezuela também tem. Na Venezuela tem. Eu saí tem. No domingo, eu estava lá nesse domingo, saí caminhando pelo centro de Caracas, ali em Savana Grande. Nas portas do metrô, havia a distribuição dos jornais Cidade de Caracas, gratuitamente. Aquela pilha de jornais. O povo saía do metrô, ia pegando, sentava pelas praças, dos bancos das praças, ficava lendo jornal. Quer dizer, um hábito que no Brasil não existe. Aliás, a tiragem de jornais aqui, dos jornais tradicionais, está caindo, como lá na Venezuela. O jornal, o Nacional... Jornalões, né? Os jornalões, o Nacional e o Universal, eles, antes do Chaves, tiravam cerca de 400 mil. Hoje eles não tiram 100 mil, os dois juntos. Aqui também. A Folha de São Paulo e outros jornais estão caindo muito a sua tiragem. O Cidade de Caracas tem mais de 100 mil, né? O Cidade de Caracas tem só ele tem uma tiragem de 200 mil. 200 mil em Caracas. Diariamente. E é distribuído no país inteiro. Não, várias cidades têm, por exemplo, o bairro Petare, que é o bairro mais popular de Caracas, tem um jornal gratuito diário. Gratuito diário. Outras grandes cidades da Venezuela também têm jornais gratuitos diários. Então você tem, além do que, você pode receber do fundo público, né, financiamento para a compra de equipamentos para rádios e TVs comunitárias. Aqui no Brasil não. As TVs comunitárias aqui ainda são perseguidas pela Polícia Federal. E as TVs comunitárias como essa têm muito pouco apoio. Não existe no Brasil um fundo público para a comunicação. Nós chegamos ao fim, assim, da entrevista com o jornalista Beto Almeida, que esteve recentemente na Venezuela e tem visitado vários países latino-americanos na sua luta pela democratização da comunicação.